né, o Senhor havia me dado, há uns 15 dias antes, o Senhor estava falando comigo sobre mulheres da Bíblia. Aí ele disse, não, irmã, eu queria chamar a irmã, sua irmã, eu falei, olha, me avisa a data que eu vou ver, né, eu vou comentar. Eu falei com a secretária, né, olha, o irmão me chamou, ela, irmã, só me entrega a carta, que o pastor já liberou, você sabe. Eu falei, não, tudo bem. E aí o Marcelo falou que o tema estava em Esther, né, 5:3, correto? E eu gostaria que a igreja colocasse de pé e lesse comigo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, tem como sobretítulo aqui assim, Esther convida o rei e Amã para um banquete. Aí no verso 3 está assim, e o rei lhe disse, o que há contigo, ó rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dado. Esther respondeu, se agradar ao rei, venha ao rei hoje com Amã, a festa que tenho preparado para o rei. Então o rei disse, fazei Amã apresentar-se para atendermos ao que Esther disse. E o rei e Amã vieram à festa que Esther tinha feito. Somente até aqui, igreja. Glória a Deus. E a gente se apega muito a esse versículo por quando fala sobre petição. Sobre petição as pessoas entendem que é somente pedir. Mas se a gente pegar e ver uma petição, muitas vezes significa que tem tempo para uma resposta. E se tratando de quem era, né, que estava fazendo a petição, você vê que se trata de uma mulher, que antes uma menina órfã, que perdeu os pais, criada pelos tios, ensinada a doutrina da palavra do Senhor, criada na palavra, ensinada e preparada para um propósito. Porque por muitas das vezes você vê a pessoa, né, sem ela não tem um título, o irmão, coitado, não tem ninguém, é o zero à esquerda. Irmãos, cuidado com isso. Porque quem olhava a história da Radassa acharia que ela não seria ninguém. Mas, como diz o pastor Joaquim, ela era apenas um projeto de Deus. A qual um tempo, irmão, ela foi criada, ela cresceu. E de repente, por uma mulher desobediente aos costumes daquela época, uma mulher que decidiu não honrar ao teu marido por ter dado ouvido a alguém, porque aquela mulher deu ouvido a alguém. E aquele homem, né, irmãos, nós sabemos que era um eunuco, e ele disse que ela não precisava ir aparecer diante do rei. O rei havia mandado chamar Esther, chamar Vasti. Vasti não foi. Sendo assim, abriu-se uma lacuna, abriu-se um espaço, o qual precisava ser preenchido. O que você está falando, irmã? Eu vim aqui para dizer para você o seguinte, não existe uma vaga aberta. O que existe é uma pessoa despreparada para ocupar um cargo. O que existe é alguém que não entende o propósito de Deus na tua vida e não se coloca na posição a qual Deus chamou. Porque quando Deus fez ela, uma Radassa, tornar-se uma rainha Esther, ela não imaginava onde ela iria chegar. Ela nunca imaginou que ia ser uma rainha. Ela olhou para ela e disse, quem sou eu? O meu tio vive rasgando as roupas, vive se sujando de cinza. Ele não tem roupas de ouro. Eu não vou chegar a lugar algum. Mas quando Deus tem um propósito na vida do crente, Deus prepara até mesmo a sua dor, até mesmo o seu momento de humilhação, de sofrimento. Porque muitas das vezes, quando você não tem nada para apresentar ao homem, você é apedrejado, você é humilhado, as pessoas te julgam. Porque é mais fácil você julgar, é mais fácil você humilhar, do que dizer, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer, eu queria, mas não consigo. E muitas das vezes, por causa dessa soberba, dessa humilhação, você não consegue entender, porque Deus levanta alguém, às vezes menor do que você. Aleluia! E a Vasti era uma super mulher, mas não tinha autonomia, não tinha identidade para honrar o cargo ao qual ela ocupava. Eita, glória a Deus! Muitas das vezes, mulheres são julgadas. Você vê uma mulher, às vezes, quando ela aparenta ou quando ela demonstra autoridade, as pessoas costumam logo apelidar, intitular de pastora. Olha, irmão, não tenho nada, se tem alguém aqui que é pastor, não tenho nada contra isso. Assim, abre aspas. Mas eu quero dizer para você uma coisa.
Você, a pregação aqui, irmão, é para a igreja, mas eu vou colocar para a igreja como Deus falou comigo através da palavra. Eu quero dizer para você, irmão, que não é importante somente o título, ser pastora. O que você tem que ser é mulher. Sabe por quê, irmão? Porque colocar o título quer dizer que ela só é alguma coisa se ela é pastora. Mas você já parou para pensar o que é ser uma mulher na presença de Deus? Você já parou para pensar que você traz vida, que você gera vida, que você gera sonho, que você gera projeto, que você traz vida onde tem morte? Você traz, sabe por quê, irmão? Porque a mulher, ela representa o Espírito Santo. O homem é o provedor, mas é a mulher que organiza, é a mulher que ensina, é a mulher que bota, sabe como, irmão? A importância da mulher, ela não precisa ser. E muitas das vezes a gente vê pessoas carregando títulos e achando que isso é tudo. Pastora, ponto. Irmão, eu estou colocando para você do jeito que Deus falou para mim. E Deus disse para mim assim, eu até falei com o irmão Marcelo, existe uma mulher que atende muitas pessoas embaixo de uma palmeira. Existe uma mulher que não precisou ser pastora, mas ela precisou ser uma mulher responsável, uma mulher com cuidado, uma mulher para aconselhar, para cuidar. Foi Débora. E muitas das vezes nós precisamos ser como Déboras. Mulheres que são prontas para a batalha, para a guerra. Porque não é só homem que vai para a peleja. Porque o homem, irmão, ele é visto. Porque ele é homem, ele é o cabeça. Mas se você não estiver no joelho, se você não estiver buscando em oração, o ministério não vai fluir, a família não vai fluir, nada vai acontecer. Porque para haver um jardim de oração é necessário ter uma orientação. E hoje cedo meu pastor me viu, sabe, irmão, um versículo falando que não é por fé, não é por vista, mas é por fé, que existem coisas que a gente tem que ver antes de acontecer. E o pastor também citou aqui, meu pastor hoje me enviou isso. E Deus falou com a missionária. Sabe o que é isso, irmão? Eu não estava aqui, mas existe um espírito que é santo, que habita em mim, habita na igreja. E esse espírito habitava, sabe quem é Esther? Esse espírito, ele vem na terra, irmão, para nos fazer entender que nós não somos melhores, mas que nós estamos aqui para um propósito, para cumprir um chamado, para fazer a diferença, como Esther fez. Ela não foi só uma mulher, ela não foi só uma rainha, ela exerceu o papel que Deus colocou nas mãos dela. Porque ele não sabia que ela era judia, ele não sabia que ela era pobre, ele não sabia, porque aqui o tema está em capítulo 5, mas se você for no capítulo 2, você vai ver que ele, quando a olhou, ele já viu algo diferente naquela menina. Sabe por quê, irmãos? Muitas mulheres se acham bonitas, mas existe uma mulher que é cheia do Espírito Santo, e a essa Deus honra, e a essa Deus dá, sabe o que? Propósito, dá desígnios. A essa Deus coloca responsabilidade, e Deus dá filhos. A missionária está aqui. Eu não sei o que a missionária está passando. Eu não conheço a tua história no todo, muito pouco. Quando eu conheci a missionária, irmãos, eu só tinha a Caroline. A Caroline tem 26 anos. Glória a Deus. Então eu quero dizer, irmão, que ela está aqui, mas ela tem uma história de oração. Ela é uma mulher que busca, ela é uma mulher que ora. Sabe por quê? Mas, mãe, você tem que falar de Esther, você tem que falar para a igreja. Eu estou falando que Deus mandou eu colocar, sabe, diante da igreja. Sabe por quê, irmãos? O que é uma igreja sem uma Esther? Aleluia! O que é uma família sem uma Esther? O que é um ministério de Nova Cidade sem uma Esther? O que é um jardim de oração sem uma Débora? Sem uma Noemi, sem uma Ruth? Há princípios, há coisas que Deus colocou e tem que existir. Irmão, você pode até sair da rotina. Você pode até achar que não, eu não quero fazer isso. Sabe o que Deus faz? Deus deixa você ir. Mas quando chega depois, ele fala assim, volta. Já passeou demais. É tempo de entender que o tempo chegou e é hora de você voltar para a minha casa. É hora de você voltar para a minha presença. Porque vou eu fazer uma reunião. Porque muitos se preocupam somente em dizer que a mãe foi enforcada, que a soberba caiu.
Mas, gente, o que nós estamos vendo aqui é que essa história tem sido muito falada. Mas ninguém entende o que aconteceu. Por que ele foi enforcado, irmão? Aleluia! Não foi só a soberba dele que fez ele perder, foi a vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus já estava preparada. A vontade de Deus tinha que acontecer. O propósito de Deus foi que ninguém vai impedir a minha obra. Quem entra na obra do Senhor, irmão, se não obedecer, se não fazer a vontade, se vier pedra, Deus tira. Se continuar, Deus fere. Se continuar, é 7 palmos. Sabe por quê, irmão? Aleluia! Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando Esther estava lá, irmão, ela não estava representando somente as mulheres, ela estava representando uma igreja que foi comprada, que foi lavada pelo sangue, uma igreja que Deus falou: eu tirei você do pecado, eu te libertei, mas foi para um propósito, não foi para fazer a tua, mas para fazer a minha vontade, porque eu sou Deus. E para Deus, irmão, Deus não pensa como homem. Às vezes as pessoas costumam olhar para as pessoas e começam a achar que é da forma que ela quer. Mas não é assim. Porque o nosso Deus, irmão, ele foi lá, ele pegou uma menina, ele instruiu, ele ensinou a ela que ela deveria orar, que ela deveria jejuar. Sabe que são princípios. Não basta, irmão, parecer, você tem que ser. Sabe quando é que você mostra quem você é? Quando você está na prova. É quando você está na luta. É quando todos viram as costas para você e te tacam pedra. E Deus permite, irmão. Aí você diz assim: cadê Deus? Deus não está me ouvindo? Ele está parado. Ele quer ver você usar a tua fé. Ele quer ver você mostrar para os outros assim: ó, eu quero ver o Deus dela agora. Na verdade, eles não querem dizer isso para vocês, querem que você fale assim: olha, me mostra a tua fé. Me mostra. Porque foi isso que Amã pensou em dizer para Esther, para Mordecai, que ele se rasgava na porta do templo, ele ficava lá de fora com roupa de saco, e de repente aquela menina se lembra da sua raiz, e ao se lembrar da sua raiz, sabe o que acontece? Ela diz assim: manda o povo jejuar, manda o povo se separar, manda o povo parar de fazer a vontade da carne. Quer vitória? Aleluia! Busca o Senhor. Quer vitória? Invoque o nome do Senhor. Quer vitória? Fecha a boca e ora. Quer vitória? Vai jejuar. Mas, irmã Hélia, você não sabe o que eu estou passando. Está difícil. Eu não vejo Deus. Você não tem que ver. Você não tem que sentir. Porque esse Deus, irmão, ele é tão grande. A gente tem que parar com essa meninice de achar que Deus, eu tenho que me arrepiar. Você não tem que se arrepiar. Você tem que acreditar. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas, quando trabalham, elas vão trabalhar durante 30 dias para receber um salário mínimo. Mas se Deus falar assim: vai fazer minha obra, vai lá, vai ajudar no círculo de oração, vai evangelizar. Não tenho tempo. Depois eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque acha assim: não estou ganhando, não estou vendo nada. Miserável homem que sou. Porque quando você pensa só na terra, você não tem nada no céu. Aleluia! Então você não conhece Jesus. Você não sabe quem é Jesus. Você não sabe o valor da cruz. Você precisa entender que ser Esther, ser Débora, ser uma mulher, ser uma igreja, ser uma casa de oração, é ser templo. Aleluia! É viver de promessas. É viver de esperança. Porque foi isso que ela fez quando ela falou: coloque todos para jejuar. Aleluia! Você vê, ela não tinha título ainda, precisamente como muitas hoje. Não, a dirigente não falou, então não vou fazer. Não, a presidente da União Feminina falou, não vou fazer. Não, o pastor não disse, quem falou foi o diácono, não vou fazer. Deus usa quem Ele quer. Aleluia! Para Deus, nós somos filhos. Aleluia! A diferença entre títulos está no peso da responsabilidade. Porque quanto maior e mais é te dado, mais você vai ser cobrado. Então aprenda a ouvir,
Aprenda a entender que Deus confia em você como confiou em Esther. Aleluia. E aquela menina, irmão, após 3 dias de jejum, ela vai se apresentar mais uma vez. Porque ela já tinha que se apresentar primeiro. Mas ela falou, agora eu vou lá na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitos se apresentam e não voltam, são afeminados. Muitos se apresentam e voltam sem resposta. Muitos se apresentam Aleluia. e não recebem nada. Meu Deus. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Meu Deus. Mas aquela menina que cresceu e foi criada para esse propósito, Aleluia. ela não sabia, mas Deus já sabia que um dia ela teria que fazer isso. Oh, aleluia. Porque a Bíblia fala, e os nossos dias, o Senhor já sabe. A Bíblia fala Glória a Deus. que antes da fundação do mundo Ele já tinha preparado um lugar que vai haver uma grande ceia. Eu entendo que antes de eu me formar no ventre da minha mãe, Ele já sabia que hoje eu estaria aqui. Aleluia. Então, quanto mais eu procuro ler a Bíblia, me dá vontade de chorar porque eu penso assim: o que Ele não sabe da nossa vida? Aleluia. Glória a O que Ele não vê? O que Ele não ouve dos nossos lábios? Glória a Deus. Como é que você vai se apresentar a Ele? Meu Deus. Como você vai se colocar? Você vai jejuar 3 dias? Você vai se colocar diante dele? Ele já sabe tudo. Aí eu pergunto, Deus, se tu sabe tudo, por que a gente tem que se apresentar? Glória. Para cumprir o que está escrito nas Escrituras. Que tudo Ele vê, que tudo Ele sabe, que está tudo preparado e foi consumado. Aleluia. Esther foi diante do rei. Jesus foi diante de Pilatos. E a igreja está diante do mundo. E você tem negado ou tem demonstrado Jesus nas suas fraquezas? Glória. Se apresente ao Senhor nessa noite. Glória. Se apresente ao Senhor neste lugar. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Se Deus está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, e se você adentrou essa porta, é porque você tem uma noite de, sabe o que, irmão? Esperança. Deus está te dando mais uma oportunidade. Oh, glória. Não só para você, para mim também. Nós estamos aqui, irmão, se apresentando. Meu Deus. Mas Deus não está nos condenando. Porque Jesus ele é o meu advogado. É o seu advogado. É o advogado da igreja. Glória a Deus. E ele está perguntando para a igreja: vai se apresentar? O que você vai apresentar para mim? Aleluia. Glória. Qual a sua petição? Todo mundo esperava só ouvir isso. Eu acredito que já tinha gente até pensando, quando Jesus falar isso na boca do irmão que for trazer a palavra, eu vou mentalizar. Irmão, presta atenção no texto, no contexto. Glória a Deus. Antes de você receber uma preparação, Glória. vai no capítulo 2, começa a meditar. Começa a ler o que aconteceu, o que essa menina passou. Ela já tinha se apresentado ali no capítulo. E foi mudando. E foi crescendo. E foi sendo tratada para se apresentar como uma rainha. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória a Deus. Nós podemos até estar dentro da casa. Meu Deus. Mas você tem que ser casa também. Aleluia. Porque ela foi a princesa, foi a rainha. Aleluia. Só que ela tinha uma essência, irmão. Meu Deus. E o ouro e a prata não pode mudar a tua essência. O título não pode mudar a tua essência. Você tem que mostrar para o mundo quem é Jesus. Aleluia. Como é que você vai mostrar Jesus? Você vai botar um salto alto? Você vai subir, vai andar... Não é assim que se mostra Jesus, não, irmão. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Se fosse assim, todo mundo que fosse rico tinha Jesus. Aleluia. Tem que ter uma essência. Glória a Deus. E a Esther tinha essa essência. Glória. E o rei percebeu, se afeiçoou dela. E ele atendeu ao pedido dela. E os inimigos delas foram destruídos. Meu Deus. Os teus inimigos serão destruídos. Porque toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que por um caminho virão, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E ele diz: não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe o que é isso, irmão? É ser tratado. Ah, irmão,
Mas fala, irmão. Deixa, fala. Todo mundo gosta de ouvir isso. Qual é a tua petição? Tem certeza do que você quer pedir? O que você pensou na sua casa que você ia pedir hoje? Após Deus ter falado tudo isso, ainda é a mesma coisa? Entenda, irmão. Certo dia, eu estava conversando com o meu pastor e eu disse assim, pastor, o problema não está na petição. Aleluia. Porque se você parar para pensar, não é a petição, mas é a tua vida com Deus. Glória a Deus, aleluia! Porque quem tem vida com Jesus Aleluia! tem tudo. Irmão, não estou dizendo que não vai passar luta. Mas mesmo na luta, você vê Jesus com você. Aleluia. Olha, irmão, eu tenho passado por coisas que eu não queria ter passado. Mas depois que o vento passa, você vê uns frutos nascendo, assim, umas coisas Oh, bonitas, glória a sabe? Deus. Esse dia Jesus me fez uma surpresa que eu chorei. Eu falei, Jesus? Meu Deus. Irmãos, eu chorei na presença do Senhor porque eu não sabia o que dizer para Ele. Eu estava em casa. Eu vou falar porque está dentro da palavra, tá, irmãos? Porque a Estela demonstrou testemunho. Então eu vou falar algo que Deus fez comigo que eu gostei muito. E eu estava em casa. Glória a Deus! E alguém me chamou para orar. E eu fui orar. Aleluia. Essa pessoa estava aflita, passando por muita dificuldade. E Jesus ali falou muito ao coração dessa pessoa. Aí, passado um mês, eu recebo outro telefonema. Aí falou assim, você pode vir aqui, tem uma pessoa aqui com um problema sério. Aí eu falei, vou sim, em nome de Jesus. Cheguei lá, irmão, um rapaz de 22, acho que é 22 anos. E esse rapaz, irmão, Glória a Deus. ele tinha vindo de região dos lagos. Ele estava com uma corda não, ele disse, pegou um lençol, pastor. Botou na cara, subiu, amarrou, ia pular. Quando ele ia pular, chegou uma moça e gritou por ele e entrou na casa. E ela disse, não faça isso. Mas ele não sabia o que fazer. Ele tem uma vida, irmão, assim, desregulada. Ele tem uma vida, vamos dizer assim, muito animada, que nem muitos meninos que você vê na esquina. Santo, aleluia! E aí, Glória! ele veio de região dos lagos para cá. Deus diz. Aí uma pessoa que conhece ele disse assim, eu conheço alguém que falou de Jesus para mim Meu Deus. e não me julgou. Eu entrei na casa dela e ela me recebeu. E Maravilha. eu, assim, eu vi que realmente era Deus, porque ela só fez isso. Você quer ir lá? Aí ele falou, quero. Meu Deus. Aí ele foi na casa de atrás, de um vizinho meu, e aí falou, ele está aqui te aguardando. Aí eu falei, Jesus. Irmão, quando cheguei lá, o jovem começou a relatar que ele veio de lá. Mas aí quando ele chegou aqui próximo à central, um bar muito famoso aqui na Vila Central, tinha alguém esperando ele. Meu Deus. Falaram, vem você e fulano que a gente tem uma conversa. Mas ele disse que na hora alguém disse pra ele assim, não vai não. Aí ele não foi, irmão. Aí a pessoa que estava com ele falou, eu vou. Aí passado algumas horas, alguém mandou pra ele uma mensagem no celular, uma foto. Você não veio, né? Mas seu amigo veio, olha como ele está. Meu Deus. Já não está entre nós. Meu Deus. E ele ficou desesperado. E aí a pessoa trouxe ele e falou, ele tá lá em casa, você pode ir lá? Eu falei, você, em nome de Jesus, vamos lá. Eu falei, o que houve, rapaz? Aí ele foi e começou a chorar. Aí, irmão, eu comecei a orar junto, né? Ali, orando, e o Senhor começou a falar o que tinha que falar com ele. Por que você está falando isso, Maria? Que eu quero dizer para você, irmãos. Porque ser Esther não é só se assentar no trono da terra. Aleluia. Ser Esther é se assentar no trono, o qual Deus tem preparado para você. Às vezes o seu trono não é bonito. Às vezes o seu trono não é na Barra da Tijuca. Às vezes é dentro do Complexo Salgueiro. Às vezes o seu trono, irmão, não é no Brasil, mas é num lugar muito humilde. Aleluia. E aí eu fui lá, irmão, falei, Jesus, me usa. Porque a situação dele é uma situação difícil. E ali o Senhor falou, fala isso, eu falei, irmão. E aí ele se identificou com o que Jesus falou com ele, missionário. E ele foi, me abraçou e começou a chorar, chorou muito. Eu falei, Jesus, é uma vida. Meu Deus. Irmãos, para resumir, semana passada o pai e a madrasta estavam na igreja. E ele está lutando para ficar, porque da onde ele saiu é muito difícil. Mas Jesus pode. Aí ele falou assim, mãe, só que eu queria que você fosse na casa de fulano. Irmãos, eu não estou citando nomes por ética, tá, irmão? Amém. Glória. Amém.
Aí ele virou e falou assim, irmã, tem uma pessoa assim, ele vai vir, mas ele não vai vir sozinho não. Eu falei, sozinho como? Não é, ele vai vir com os soldados. Olha só, eu só não quero arma na minha casa. Minha casa não tem. Aí ele falou assim, não, irmã, mas ele precisa ouvir de Jesus. Porque ele era criado na igreja, ele largou a igreja e foi pro mundo e lá o mundo abraçou. Meu Deus. Sabe o que é isso, irmão? Tem muito filho de pastor, missionária, filho de crente lá. E muitas das vezes, irmãos, eu tô falando assim, mas não é assim, você tem um jeito de ver o evangelho diferente. Eu falo assim, só quem foi perdoado sabe o valor do perdão. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, e nós temos orado por essa pessoa também. Já mandou dizer que vai vir. Vai vir porque Jesus quer falar com ele. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque sem Esther fazer a diferença. Glória a Deus. Aí o irmão falou assim, irmão, e se ele quiser ir? Eu falei, irmão, se Jesus trouxer, ele vai vir. Se não for Jesus, ele não virá. Mas se é Jesus, irmão, eu não quero nem saber. Já estou acostumado, irmão. A gente que aceita Jesus, a gente não tem valor para o homem. De tudo, você... Falei, pode trazer, em nome de Jesus. Aí quando chegou ontem, a irmã falou assim, mas aí você vai lá? Eu falei, se é para ir, eu vou. Mas se é para vir, vem. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo está passando muito rápido. Glória a Deus. Já houve tempo de você rasgar suas vestes. Já houve tempo de você se lavar. Já houve tempo de você se arrepender. Se Jesus vier agora, o que falta para você subir? O que falta para você subir, Esther? O que falta para você subir? Porque você vai ter que se apresentar ao rei, igreja. Porque ele vai vir buscar a igreja. Porque ele prometeu e ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que ele é fiel. Ele vai vir nos buscar. E quando ele chegar, o que você vai apresentar? Aleluia! Ou ele vai ter que te procurar, como ele procurou Adão. Seja Esther, Glória a Deus. seja igreja, seja lavado, Aleluia. seja remido, seja arrependido, mas seja uma igreja que se esforça para estar na presença. Porque tudo que Jesus prometeu, ele fez. Está consumado. Aleluia! Nós fomos chamados para um propósito. Esther foi separada. Eu fui. Vocês também foram. E Jesus virá nos buscar. Glória. E nessa noite, irmão, o que o Senhor me fez lembrar e trazer para a igreja foi essa palavra. Porque, irmãos, Céu, maravilha. eu não sou... Marcelo Aleluia. sabe, faz muito tempo que eu não venho à igreja para ministrar, porque eu ando muito ocupada procurando umas dracmas que estão perdidas por aí. E Marcelo, não, irmã, ele vai lá. Eu falei, pô, Marcelo, você sabe que eu não gosto desse negócio, eu gosto do negócio. Ele, não, irmã, em nome de Jesus. Eu falei, tá bom, Marcelo, tá bom, vou lá, em nome de Jesus. Porque, irmãos, a hora está chegando e você vai ter que apresentar para ele. Ah, eu não fiz porque fulano não estava direito. Ah, eu não fiz porque o pastor era ruim. Ah, eu não fiz porque a irmã era assim. Ah, eu não fiz porque o baterista... Para de meninice. Acabou o tempo de meninice. É tempo de você se posicionar, entender que é preciso sim, você subir sim. Mas antes de subir, vê o que está faltando. Examina-se. A oportunidade está dada. Permita-se ser usado para a glória de Deus. Aleluia! Permita-se ser uma igreja a qual vai se apresentar diante do rei e o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Porque a nossa maior petição, irmão, não é a destruição dos nossos inimigos. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas se sangue, não é carne nem sangue, mas principados e potestades. E desses, quando você faz tudo que vem antes, como falou, jejum, oração, Glória a busca, Deus. Deus vai cuidar. Aleluia! Então, entenda, as lutas sempre virão. Mas o que importa é como você vai estar, igreja. Glória a Deus! Jesus pode impor o cedro para você hoje e te perguntar: o que você quer? O que você veio fazer aqui? O que você veio aqui pedir? Aleluia! O que você está buscando na minha presença? Pensa bem. Ah, Jesus, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Aí Jesus vai dizer para você assim: se você tivesse a mim, se você tivesse a minha presença, mas com certeza você já teria. Aleluia, Deus!
Ah, mas Jesus, eu vejo tanta gente na igreja e não consegue. Há um propósito para cada coisa. Aleluia. Talvez eu tivesse tudo que eu quero, eu não teria esse amor que Jesus gerou em mim. Porque eu ia estar tão ocupado com a minha soberba, com o meu eu, que eu não ia ter tempo para amar ao próximo. Porque uma coisa que Deus tem me ensinado é aprender a amar ao próximo. E dói, tá, gente? Porque amar o próximo não é amar a irmã que está cheirosa do meu lado, não. É chegar perto daquele que ninguém quer e dizer, ó, Jesus não faço isso para você. Jesus te ama. Jesus te ama. E você vê a pessoa se quebrantar e vê Deus mudar aquela vida, irmão, não tem preço. Irmão, não tem preço. Eu olho para mim, eu vejo as minhas necessidades, mas quando eu vejo algo assim, eu falo assim, meu Deus, ele está de pé, está caindo. Porque vem assim, sabe? Vem assim. Mas você vê assim, aquela plantinha tortinha ventando, daqui a pouco vai levantando assim. Às vezes eu olho algumas coisas, eu não falo tudo para todo mundo, né? Porque nem todo mundo entende. Mas às vezes eu fico dentro de casa, irmão. Às vezes de noite eu estou deitada e eu falo, Jesus, como o Senhor fez isso naquela vida? Aleluia. Meu Deus. Aí esse dia tinha um que minha filha falou assim, mãe, a minha filha chegou e disse assim, se não conseguir ficar, Deus vai preparar e vai levar, mas você sabe disso, né? Eu falei, seja feita a vontade do Pai. Aleluia. Mas que o vaso está ficando bonito, tá? Meu Deus. O vaso está ficando tão bonito. Glória. Aí algumas pessoas dizem assim, vamos lá na minha igreja pregar? Aí eu falei assim, não vai não está na hora, você não está pronto. Não está pronto. Você está tomando uma madeira, espera. Eita, glória. Porque o nosso maior testemunho, irmão, não é sobre falar com o microfone na mão. É a tua vida. Aleluia. O teu maior testemunho são teus vizinhos. Glória a Deus. O teu maior testemunho é dentro do teu trabalho. O teu maior testemunho, irmão, é quando você passa na rua. Porque às vezes as pessoas até falam mal de você, mas quando elas precisam, elas sabem onde é a casa que tem uma lamparina acesa. E é lá que elas vão buscar resposta. Sabe por quê, irmão? Porque quando a presença de Deus está na vida de Esther, ninguém para uma mulher de oração. E eu agradeço a oportunidade, irmão, em nome de Jesus nessa noite. E eu quero dizer, até antes de passar o microfone, uma coisa que o irmão falou sobre. O irmão falou sobre o radical. Nós trabalhamos sim, nossa igreja tem uma bandeira, nós trabalhamos em influência radical. O radical, irmão, muitas pessoas têm falado coisas. Falam de você, não falam? Como é que não vai falar do radical? Eu quero dizer para vocês que o radical é para quem quer realmente compromisso com Deus. Tem gente que diz assim, fulano foi pro radical e se desviou. Na verdade, ele nunca esteve na igreja, nunca foi à igreja. Porque quando você entra dentro do radical, verdadeiramente você conhece a Bíblia. E quando chega lá, você é confrontado, às vezes você não gosta de ser confrontado. Ninguém gosta, irmão, de ouvir a verdade. Aí pula que nem pipoca. Aí não quer ficar na igreja. Na verdade, ele nunca esteve. Porque o radical é assim. E se você faz o radical e ainda não aprende, aí o meu pastor diz assim, não aprendeu ainda não? Mas você não sabe que não pode? Obedece. Vai ver os princípios. Aí as pessoas falam, mas eu vejo tanta gente fazendo coisa errada, indo pro radical. Eu falei, a minha mãe teve 5 filhos. Cada um é de um jeito. Se todos ouvissem o conselho da minha mãe, todos estavam bem. Precisa dizer mais alguma coisa? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida a gente tem que aprender que você pode até dar a opção, mas quem faz a escolha é o outro. Então faça a sua parte, porque como diz Timóteo, quando você faz a sua parte, salvará muitos. Porque o seu testemunho salva mais, irmão, do que você fala. Então, demonstre para os outros, através da sua vida, que você é uma igreja, é uma Esther. Não fique só falando, viva. Seja uma igreja. Seja liberto, seja transformado, seja uma igreja arrependida. Porque ninguém é perfeito. Está escrito que quando você alcança a estatura de varão perfeito, Deus prepare e leva. Se nós estamos aqui, é porque nós não somos perfeitos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã Fátima, prepara um louvor, tá?